Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Chegamos ao final de semana e vamos fazer aqui um breve resumo daquilo que nós estudamos nessa lição tão extraordinária, né? Obrigado porque você esteve aí comigo todos os dias e compartilhou essa mensagem de fé e esperança a outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, hein? De acionar ali as notificações e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Questão central, amor ou egoísmo, foi o título da nossa lição, você se lembra? Que o Senhor prometeu estar conosco. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, verso 10. Um texto que nós gostamos e amamos e aprendemos a recitá-lo de cor. Porque essa é a grande verdade de que Deus, apesar dos ataques incansáveis do inimigo, o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixou a lutar sozinhos. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós vamos vendo aqui a questão, né, da questão do amor ou do egoísmo. Nós veremos que Satanás ele levanta uma perseguição feroz contra a igreja, mas foi incapaz de destruir a igreja ou calar o seu testemunho. Muito pelo contrário. Os cristãos eram perseguidos, diz a Bíblia que por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Mas pensa bem, deixaram o lar, deixaram os amigos, os familiares, perderam tudo e mesmo assim continuaram pregando o evangelho. É um contraste muito grande com a geração de cristãos atual, não é? Porque eles sacrificam seus princípios para ter garantir o seu emprego, por exemplo. Eu preciso trabalhar e sustentar minha família, eu tenho minhas contas para pagar, então sacrificam seu tempo, sua família e seu Deus justamente por causa do trabalho. Para uns o trabalho tem sido um Deus, né? Porque tem colocado ele em primeiro lugar, devotado mais tempo, energia ao trabalho do que para as coisas de Deus. Nós vimos nessa semana um Salvador de coração quebrantado, né? Quebrantado. Nós vimos como Jesus olhou para Jerusalém, teve piedade. Quantas vezes eu quis salvar vocês, quantas vezes vocês apedrejaram os profetas, mataram os enviados de Deus e inclusive matou até o próprio Cristo, né? Veio para o que era seus e os seus não receberam. Nós vimos também como que os cristãos providencialmente foram preservados daquela destruição de Jerusalém que Jesus havia previsto. Ele havia dado o sinal, olha, quando os exércitos cercarem Jerusalém, é chegada a sua desolação, é hora de vocês saírem. Se vocês estiverem na Judéia, não volte para a cidade. Se estiver no campo, quer dizer, se vocês estiverem no campo, não voltem para a cidade, fujam para a Judéia. Se estiver no eirado, não desça para pegar a capa, porque será dia de grande angústia, né? E quando aconteceu, no ano 70, a destruição, os discípulos já estavam longe de Jerusalém, preservados e seguros daquela mortandade que se abateu sobre aquele povo. Os historiadores dizem que as escadarias do templo se tornaram cascatas de sangue, milhares e milhares de judeus morreram ao fio da espada. Os historiadores dizem que fora dos muros não havia um palmo sequer, um palmo, onde não havia fincado uma cruz e sobre ela um judeu. Quase que a nação judaica foi dizimada por completo, mas aqueles que deram ouvidos à predição do nosso Salvador de saírem fugir de Jerusalém foram preservados. Você se lembra do Salmo 46? Ele é socorro bem presente nas tribulações? Pois é isso. O Senhor Deus não nos deixa lutar sozinhos, né? E nós vimos também sobre os mártires, né? Como eles foram perseguidos antes de se tornarem mártires, né? Antes de dar a vida ao Salvador, quer dizer, dar a vida pelo Salvador, foram terrivelmente perseguidos, né? Caluniados, e como eles manifestaram a fidelidade ao Senhor mesmo em tais condições. Nós vimos que a igreja do primeiro século foi caracterizada pelo cuidado, pelo amor que um sentia pelos outros, dizendo que eles não tinham nada em comum, tudo era da comunidade. E alguns até vendiam seus bens para ajudar aqueles que tinham mais necessidades. E até que surgiu aquela situação em que os gregos helenistas estavam discutindo com os hebreus porque as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Então houve ali um ministério, que é o ministério do diaconato, para atender às mesas enquanto os apóstolos continuavam na pregação do evangelho. E assim não havia necessitados entre eles. Esse é o amor que convence o mundo. E por último nós vimos o legado de amor, que foi a primeira
a primeira igreja, os primeiros séculos, os grandes mártires que deram a sua vida pela causa do Evangelho e como eles se interessavam genuinamente pelo bem-estar das pessoas. Estou falando daquelas duas grandes pandemias no ano 160 depois de Cristo, a peste antonina e depois a peste, deixa eu ver o nome dela aqui, a peste de Cipriano, no ano 260 depois de Cristo. Milhares de pessoas morreram, cidades e vilas ficaram com poucos habitantes e os cristãos se envolveram de tal maneira em cuidar dos enfermos, dos desvalidos. Muitos deles foram contagiados pela peste e morreram enquanto estavam cuidando. Isso trouxe um impacto tremendo ao mundo, de maneira que multidões foram se convertendo, vendo o exemplo daquelas pessoas. Não adianta, Satanás, não adianta você perseguir a igreja de Deus, não adianta. Não adianta, porque você vai ver que a igreja de Deus ela tem um poder extraordinário, que é o Espírito Santo que a guia. Quanto mais Satanás perseguia a igreja, mais ela crescia. Quando ele não consegue pela perseguição, aí ele tenta a concessão. Aí talvez seja a estratégia mais suscetível de Satanás, aquele que mais lhe traz sucesso, é quando ele faz concessão, ou quando ele leva os discípulos a fazerem pequenas concessões nos princípios, a fim de que pouco a pouco eles neguem a sua fé. Nada nesse mundo fica vazio. Ou nos enchemos de Deus ou nos enchemos das coisas do mundo. E Satanás tem feito, essa geração em especial, tem feito com que essas pessoas percam a sua espiritualidade, percam a sua força espiritual, se tornem cada vez mais seculares, fazendo coisas que são pecaminosas, mas aos seus olhos não são. E aí dão espaço ao inimigo para que ele trabalhe poderosamente para destruí-los e vencê-los. Não deixe que isso aconteça com você, meu amigo e minha amiga. Devote sua vida a Jesus, através do estudo da palavra, através da oração incessante, insistente, através da pregação do Evangelho. São 3 coisas. Leia a palavra, medite, ore sempre e fale de Jesus. Se interesse pelo que Jesus se interessou. Vá atrás das pessoas, diga para elas o quanto Jesus as ama. É somente assim que você vai sobreviver ao inverno pecaminoso dessa terra e chegar firme e seguro ao porto seguro. É somente assim que você vai chegar ao céu, se você se relacionar intimamente com Deus. É somente assim que você vai conseguir passar por tudo isso. Afinal, essa é a minha oração por você. Esse é o meu desejo para você e sua família. Que ao final de tudo, o Senhor Deus olhe para mim e para você e diz: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entrai no gozo do seu Senhor. Que essa seja a linda e maravilhosa frase que nós ouviremos dos lábios de Cristo. Ore comigo. Pai, nos ajude, Senhor. Habilite-nos com Teu Espírito, nos dê a força necessária e nos leve para junto de Ti, para que a luz da Tua presença irradie sobre nós, a fim de que ela seja refletida em outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada com a nova temática, com a nova semana. Aproveite bem o seu final de semana e um feliz sábado na presença de Jesus.